Ele finalmente chegou, segundo Mercúrio retrógrado de 2026. E já adianto que Mercúrio retrógrado não veio bagunçar a sua vida. Ele veio mostrar o que realmente tem importância. Então, nem vem que não vai dar para jogar a culpa do que você está fazendo de errado em Mercúrio retrógrado. Eu sou Luciane Costa, sou astróloga e estou aqui para facilitar a compreensão da astrologia para que você possa aplicá-la no seu dia a dia. O planeta que fala sobre a mente, comunicação, como a gente se expressa nesse mundo, entra em movimento retrógrado. Ai, Lu, mas Mercúrio retrógrado, o mundo acabou? Não, não acabou. Primeiro que nós temos vários planetas que vivem em retrogradação. Nós passamos praticamente 6 meses do ano com planetas retrógrados. Ou seja, não é uma novidade, não é o fim do mundo, mas todo planeta pessoal, quando ele está retrógrado, de certa forma, isso afeta mais. Nós sentimos mais no nosso dia a dia a temática daquele planeta atrapalhada, né? Um grande telefone sem fio. Sim, se você é Gen Z, talvez você não saiba o que é o telefone sem fio, mas o Google tá aí, você descobre o que é um telefone sem fio. Então, pensa bem. Se fala sobre mente, fala e comunicação, e a gente está em movimento retrógrado, ou seja, a gente olha e dá a impressão de que o planeta está andando para trás. Então, se está andando para trás, a temática desse planeta entra em modo de revisão. Não precisa se assustar. Sempre que a gente tem uma retrogradação, aquela temática entra em revisão. Você não caminha para frente, você começa a olhar para o passado. E em Câncer, esse olhar vai ser para o passado real. Câncer é o signo dessa retrogradação de Mercúrio. Em 2026, nós temos Mercúrio retrogradando 3 vezes. Já tivemos a primeira no início do ano, temos a segunda agora, do dia 29 de junho até o dia 23 de julho, e a terceira retrogradação, que será em Escorpião. Não adianta, a terceira retrogradação de Mercúrio, ela vem com uma Vênus retrógrada. Oremos. Mas essa retrogradação, quando a gente fala desse ano de retrogradações em signos de água que falam sobre emoções, são anos de revisões emocionais, de um olhar para dentro, de um olhar para como que a gente sente, como que a gente expressa as nossas emoções nas nossas conversas, nas nossas relações, na nossa vida. Em Câncer, que é o signo que fala sobre família, raízes, pertencimento, lar, casa, será uma revisão emocional, será uma revisão de você olhar para algumas questões suas, sobre a sua vida, sobre a sua família. Pode ser, inclusive, um olhar para algumas dores, para algo que machucou, para algo que busca cura. E muitas vezes busca uma expressão. Você não está conseguindo falar sobre aquilo que doeu, que te machucou, que de certa forma, você está carregando com você há muito tempo, porque câncer é aquele que remói, né. Guarda muita coisa dentro de si, guarda, 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 mas precisa aprender a transmutar, precisa aprender a ressignificar. Tudo que aquilo que a gente não olha e dá a devida atenção, uma hora transborda. Então pode vir a ser um transbordamento de algumas emoções. Muito cuidado, já que a gente está numa fase que a gente quer comunicar, precisa falar, mas está com uma dificuldade em se fazer compreendido, pode ser que nem tudo você consiga resolver durante essa retrogradação. As questões vão aparecer e com Mercúrio direto, você olhará para isso de uma maneira diferente. Pode essas conversas ressurgem e você consiga finalizar, mas o que surgir agora, durante essa retrogradação, acolha. Dê acolhimento, se dê carinho, não pegue tão pesado com você, cuidado, né? Em Câncer a gente fala de passado, a gente fala daquilo que aconteceu lá em 1900 e bolinha, que você ainda lembra às 2 horas da tarde que fulaninho brigou com você e você tem ressentimento e você fica bravo com isso, você excluiu fulaninho da tua vida. Mas será que vale também ficar o tempo todo olhando para o passado? O passado ele é necessário? Sim, ele é necessário, é o nosso lugar de pertencimento, de acolhimento, é o lugar que a gente muitas vezes tem aquelas lembranças que são boas, que a gente busca num momento difícil da nossa vida. "Ah, estou passando por um perrengue". "Ai, mas olha, eu sei que vai passar, porque lá atrás eu tive um momento ruim, mas depois se tu te passei por um momento bom", a gente compreende a ciclicidade da vida. Mas e aquela nostalgia que nos faz morar no passado? Nossa, naquela época era muito melhor.
hoje não tem nada de bom na minha vida, naquela época é melhor. Será que realmente não tem nada de bom na sua vida? Ou será que você está olhando também o copo meio vazio? Então, tudo que surgir nesse período, também olhe com um olhar de acolhimento, olhe com um olhar de amor, de afeto. Pode ser que pessoas do passado surjam. É para voltar com o ex? Tô falando isso? Não. Você vai usar o Mercúrio retrógrado para justificar que você voltou a falar com o teu ex? Eu sei que às vezes vocês são as oferendas que volta. Vocês falam para mim, eu sei que você aproveita o Mercúrio retrógrado para mandar oi sumido. Então pensa, você reapareceu, fulano reapareceu, o Jurandir reapareceu, mas será que a pessoa mudou? Será? Então não é porque alguma pessoa reaparece na sua vida ou que quer conversar ou quer acertar os pontos do passado, vá conversar. Lógico, se foi um término ruim, se foi uma pessoa que não foi legal com você, você não vai conversar com essa pessoa. Ah, mas todo mundo tem direito a pede por telefone, pede por mensagem. Mas não vai pessoalmente, né, não vai pessoalmente, principalmente vocês mulheres, vamos preservar a nossa própria vida, então vai lá falar com esse que às vezes foi ali, passou do ponto, não foi uma não, não, vão escutar bastante picolé de limão, vão sair formados em picolé de limão e não vão fazer isso, tá bom? Quer terminar? Tá bom, termina. Tem alguma coisa para falar? Tem 1000 aplicativos de mensagem para isso, então não vai falar pessoalmente. E também, não é porque a pessoa quer falar com você e pedir desculpas que significa que ela mudou. Escute, escute. Esse talvez seja o maior conselho de Mercúrio retrógrado. Tem algo também que você queira falar? Lógico, vão ter coisas que vão aparecer e vão surgir, você vai querer conversar, vai querer explanar, mas também escute. Escute muito, fique atento àquilo que chega em você. Fique atento àquilo que é falado. Pode ser que naquele momento você não consiga compreender tudo que está se passando, mas as coisas vão ganhando clareza. Lu, mas pode ter aí uma volta, uma reconciliação? Lógico, não estou aqui fechando portas. Se há um arrependimento real, uma mudança de fato, e a pessoa vem colocando atitudes e não apenas palavras, e é um desejo seu, não faça nada que você não queira, dê uma chance, viva. Eu acredito que todo mundo erra, também depende do tamanho do erro, né? Também depende do tamanho do erro. Então, todo mundo erra e a gente tem uma chance ali de pelo menos escutar e oportunizar e ver se ups, teve uma mudança real ali na pessoa e vale investir novamente numa história. Cada caso é um caso. Então, se mágoas do passado, situações do passado surgirem, se acolha, tenha paciência com você mesmo e também não fique muitas vezes remoendo as suas próprias falhas, aquilo que você fez, que você não fez, que você deveria ter feito. Não fique remoendo tanto as suas próprias falhas, por mais que elas surjam, se olhe com amor. Talvez a pessoa que fez aquela escolha naquela época, ela fez com os recursos que ela tinha naquele momento. E você precisou passar, amadurecer, viver, para que você chegasse no momento atual e até conseguisse olhar e pensar: poderia ter feito de outra maneira, mas naquela época você resolveu a situação com aquilo que você tinha em mãos. Mas diante daquilo que a gente precisa revisar e organizar em Mercúrio retrógrado, nós temos um espaço muito fértil para que a gente olhe para as nossas emoções com acolhimento, com amor, com afeto e abrir caminho, quem sabe, para a cura, para você estabelecer o que é importante na sua vida, dentro da sua família, dentro do seu lar, dentro dos afetos que você constrói, dentro do que é importante na sua bagagem de vida, qual lugar você pertence, quais são as suas raízes, o que você quer dar continuidade na sua vida, quais emoções que você quer levar para frente, quais emoções merecem sim ser acolhidas e guardadas, como que você olha para isso, como se você se reorganiza emocionalmente, não só na vida prática. Mercúrio é praticidade, é a comunicação. Mercúrio pede muita racionalidade. Em Câncer, nós oferecemos tudo, menos racionalidade. Aqui a gente sente profundamente. Então, que a gente possa reorganizar as nossas emoções num nível muito mais profundo. E lógico, a regra é clara. O que nós fazemos e o que nós não fazemos em Mercúrio retrógrado. Cuidado com compras de eletrônicos.
Cuidado com compras por impulso. E aqui é aquele impulso da emoção, né? Eu tô triste, eu tô feliz, o que que eu faço? Eu gasto dinheiro. Será que você tá comprando uma coisa que você precisa, que você quer de verdade? Ou você só tá tampando o buraco, uma carência emocional com gasto? Ah, eu quero mudar meu visual. Eu quero fazer um corte diferente. Eu quero fazer uma tatuagem, um piercing. Quero fazer procedimentos estéticos. Pensa no telefone sem fio. Já falei, Gen Z vai olhar no Google se não sabe o que é isso. Mas cuidado, talvez você fale uma coisa e a pessoa entende outra. Então, vai cortar um dedo do cabelo? Cortou 5. Ah, vai fazer uma tatuagem, aí você vai ver, vai parecer que você fez aquela tatuagem ali que é o Mickey da carreta furacão. Então, você precisa disso? Não. Então, segura algumas vontades que surgirem nesse período, deixa o Mercúrio estar direto para você fazer. Ah, não é uma mudança que vai mudar, só vou lá para a pontinha ou é uma com alguém de confiança que entende aquilo que eu quero. Ótimo, vai lá. Mas não, quero mudar radicalmente meu visual. Não é hora para isso. Não é hora para isso. Mas Mercúrio retrógrado, ele facilita para você organizar pendências, documentos, projetos do passado que podem surgir para você olhar e falar: "Opa, será que não merecia aqui eu dar continuidade, eu olhar para isso aqui com um pouco mais de atenção?". Pessoas do passado que surgem, amizades, pessoas profissionais, muitas vezes vínculos profissionais, vínculos amorosos que podem surgir do passado. Se você quer reorganizar sua casa, papelada, documento, vida. Ah, eu quero arrumar meus armários. É uma coisa muito canceriana, né? Olhar os armários, o que você carrega, tanto dentro de você quanto dentro do seu guarda-roupa. O que você mantém muitas vezes por apego, mas é um apego ali que pacote transforma num acumulador, né, o que precisar ir na sua vida, abrir espaço. Então olhe para esse Mercúrio como uma maneira de você colocar ordem na casa, na sua casa física e na sua casinha, no seu coração. Mas vamos ao que importa, que é falar Mercúrio retrógrado nas casas. Então vai procurar onde você tem câncer no mapa. Ai, Lu, eu não sei onde eu tenho câncer no mapa. Eu não tenho câncer no mapa. Todo mundo tem todos os signos na nossa mandala astrológica. Todos, tá? O mapa é dividido em 12 casas, então nós temos os 12 signos dentro do nosso mapa. Ah, eu que não sei. Tem uns sites que você consegue colocar os seus dados e descobrir o seu mapa natal, mas se você não sabe, quer marcar uma consulta, pode aqui me chamar também nos comentários, que a gente vai falar sobre o seu mapa astral com todo o carinho do mundo. E começando para ele, quem tem ascendente em câncer, quem tem ascendente em câncer, a carinha de lua cheia, é o que eu digo é que eu tenho ascendente em câncer. Mas quando a gente fala aqui de ascendente, a gente está falando da nossa imagem pública, de quem a gente é, da nossa personalidade, né? Como a gente se mostra para o mundo. E entra num momento de revisão. Então você pode agora refletir sobre a sua própria identidade, quem você é, como você se mostra para o mundo, algumas escolhas que você fez na sua vida, mas eu falei, pega menos pesado com você, tá? Algumas coisas que você escolheu, tudo bem, revisar, entender por que que eu escolhi assim, por que que eu fiz isso, por que que eu não fiz. Mas cuidado com a régua muito pesada com você mesmo, né? Com nível muito alto, com um nível de perfeição que às vezes você nunca jamais vai atingir, porque a gente é ser humano e a gente é falho, todo mundo erra. Então repense suas escolhas e até os seus erros, mas se acolha nesse processo. O passado pode surgir, não só relacionado a você, a sua vida e olhar para o passado, mas algumas escolhas, coisas do passado podem surgir. Escolha com consciência e analise com amor a você. E se for mudar o cabelo, o visual, pelo amor de Deus, toma cuidado com o que você vai fazer, tá? Para não se arrepender depois. Tudo bem que cabelo cresce, mas até crescer, tô avisando. Quem tem câncer na casa 2 vem com a mãe, falando com você, porque você precisa ter atenção. Cuidado com o dinheiro que você gasta movido pelas suas emoções. Tô bem, vou gastar dinheiro. Ai, vou pedir delivery, vou gastar com aquilo. Ai, eu tô merecendo, me mimei. É, mas a conta chega. Então, cuidado com esse gasto que é movido pela emoção, seja porque, tô bem, gastei dinheiro, tô mal, gastei dinheiro. Então,
Muito cuidado com isso. É um momento para você repensar e reorganizar o dinheiro dentro da sua casa, do seu lar. Ah, onde está indo? Para onde está indo? Até para você conseguir se reorganizar financeiramente e crescer e prosperar e ter a segurança material que eu sei que você deseja. Quem tem câncer na casa 3? Algumas conversas antigas do passado, pessoas e situações que podem ter ficado mal resolvidas, ressurgem na sua vida. Escute mais e fale menos. Tenta usar, da sua sensibilidade nesse sentido. Talvez você consiga ter uma percepção melhor do outro, não de um filtro tão racional, mas passando pelos seus sentimentos, pela sua intuição, pelo olhar para o outro, ver se tem verdade ali ou não naquele discurso. Sinta, escute e talvez mais para frente você entenda o que realmente está acontecendo e vale muitas vezes o perdão, vale trazer algumas pessoas de volta para sua vida, mas vale escutar. Escute, fale menos, escute mais. Pode ser aí momento importante de conversa entre irmãos, vizinhos, que você pode ou lidar com algumas questões que ficaram mal resolvidas, como você pode também ter conversas profundas sobre situações difíceis, dores e, quem sabe, buscar uma cura em meio a tudo isso. Quem tem câncer na casa 4? Agora o lar tem vez. Você vai olhar para sua casa, para questões relacionadas a lar, a família, pertencimento às suas raízes. Pode ser um momento que você acesse questões profundas e emoções profundas e tenha conversas que podem vir a curar e lidar com o passado, com algo que precisa olhar, precisa, que faz parte da sua vida, que são as suas raízes. Olhe, acolha, sinta e pode ser um período de cura e de deixar algo para trás que começa a fazer sentido e que você consiga seguir em frente, com uma resolução, com algo que abre caminho para um futuro. É muito mais fácil a gente seguir a nossa vida quando a gente faz as pazes com o nosso passado. E às vezes, eu estou dizendo fazer as pazes, não significa que deixou de existir e as dores somem. Mas traz uma compreensão e a gente consegue ressignificar. Quem tem câncer na casa 5? Pode ser que alguém do passado reapareça. Mozão, tô falando que é pra voltar. Tô falando que vai voltar diferente. Depois não vem colocar na minha conta que eu mandei voltar. Não mandei ninguém voltar, tá? Não mandei ninguém voltar. Escute, escute. A regra é que escute. Pode ser que, não voltei, mas entendi o que aconteceu. Afinal de contas, relacionamento é feito de 2 pessoas, então todo mundo tem sua parcela de responsabilidade. Eu entendo um pouco melhor o que aconteceu, me abro para novos relacionamentos. Pode ser que haja uma volta, pode ser que haja uma volta, mas pode ser que você só encerre um capítulo da sua vida e resolva algo que ficou ali pendente, mal resolvido. Mas não estou falando que é para voltar. Pode ser também que projetos criativos que você deixou de lado, que você não deu continuidade, ressurjam agora para você olhar com um pouco mais de atenção. Quem tem câncer na casa 6 precisa olhar para sua rotina, para sua saúde. É momento de você tentar reorganizar. Será que você está conseguindo equilibrar? Rotina, trabalho, vida pessoal? Será que a balança não está pendendo demais para um lado? Será que você não está muitas vezes se sobrecarregando emocionalmente por questões profissionais e vice-versa? Então tenha um pouco mais de atenção à sua rotina, à sua saúde, olhe com carinho, com mais amor. Você é o rei da úlcera, né, você é o rei das questões de estômago que surgem quando você não está se sentindo bem, quando você está muitas vezes trazendo as suas emoções e somatizando todas elas no seu corpo físico. Então olha com atenção para você, olha o que você está colocando para dentro, seja na alimentação, seja nos seus sentimentos e como que está a sua rotina para que você tenha um pouco mais de equilíbrio e não se sobrecarregue tanto. Algumas questões profissionais também passam por revisão, questões de relacionamento entre você e seus colegas de trabalho. Quem tem câncer na casa 7, ascendente Capricórnio. Quem tem câncer na casa 7 pode ser aí um momento de revisão dentro do seu relacionamento. Eu não vou terminar meu relacionamento, meu casamento, minha sociedade. Não, mas pode ser que você coloque as coisas nos eixos, pode ter conversas muito profundas, que fale sobre questões ali que precisam ser resolvidas, que você precisa lidar dentro dessa dinâmica da relação.
Mas aproveite, seja sincero, fale do coração, escute também, não seja só a pessoa que fala, tem que escutar, tem que ter a troca entre vocês. Pode ser um bom momento de resoluções de situações antigas, tanto no seu casamento, no seu relacionamento, como numa parceria, numa sociedade. Quem tem câncer na casa 8, o dinheiro do outro aqui merece revisão, hein? Como que estão as finanças do casal? Tá gastando demais? Tá pendendo para um lado, um gasta, outro não, um poupa e outro gasta muito, então que vocês entrem em acordo, que vocês consigam planejar a vida financeira de vocês como um casal. Mas também é um período muito positivo para olhar para questões e traumas que agora você pode aí ter uma visão diferente, quem sabe conseguir falar mais sobre isso, se abrir mais sobre isso e olhar para algumas questões emocionais que merecem atenção e cura. Quem tem câncer na casa 9, se for viajar, tenha seus planos muito certinhos. Chega cedo no aeroporto, revisa o roteiro de viagem, vai comprar uma passagem. Gente, for comprar passagem aérea, vai ver se está comprando no site certo, para não perder dinheiro. Vai ver se tá chegando: "Ai, comprei para o dia certo". Gente, eu tenho cliente que Mercúrio retrógrado chegou no dia errado, comprou passagem para um dia anterior e não tinha ido. Então, fiquem atentos, se vocês estão indo nos dias certinhos, no horário certinho, chega com antecedência. Pode ser que alguns planos de viagem sofram alterações, então sejam flexíveis sobre isso. Entenda que com Mercúrio retrógrado as coisas podem sim mudar. E além de ser um período de reflexões profundas sobre a sua fé, suas crenças, as suas filosofias de vida, como que você enxerga a vida. Casa 10 em Câncer, tá com um projeto profissional ali pendente, tem algo que você quer dar continuidade na sua vida e na sua carreira, mas você deixou ali de lado e você não deu a devida atenção? Chegou a hora. Então, olhe para aquilo que você sabe que pode dar certo, mas que por descuido, por falta de, estou fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, você não está dando a devida atenção. Então, pode ser que você resgate alguns projetos, que você tenha mais atenção a isso. As coisas podem ser concluídas e dar certo. Mas priorize, dê atenção e conserte, vá atrás, resolva aquilo que ficou pendente na sua vida profissional. Casa 11 em Câncer. Pessoas do passado podem ressurgir. Amizades, vínculos que foram ali rompidos ou que houve um distanciamento, pode ter conversas importantes. "Ah, é para trazer a minha amizade de volta?". Às vezes não é trazer de volta o seu convívio diário, mas é você simplesmente não guardar mágoa nem rancor e entender o outro, o que que aconteceu, conversar, ouvir. Às vezes, pode ser que não é um término, um total afastamento, mas entender que vocês estão em momentos diferentes, com vidas diferentes, e talvez a conexão não seja mais tão próxima, tão presente no dia a dia, mas dá para você guardar carinho daquela pessoa mesmo em momentos diferentes de vida que vocês possam ter. Mas estou falando que é pra sair perdoando todo mundo que quer aparecer na sua vida? Perdoar você até pode, mas trazer para o seu convívio, não estou falando isso. Então, tenham aí um julgamento de quem chega falando se as promessas e palavras são coerentes com as atitudes. Quem tem câncer na casa 12, é um momento de muita introspecção. Você olha para dentro. Olha para questões suas, para crenças suas, para traumas, para situações que você precisa lidar, você se fecha um pouco no seu mundo. É o momento de olhar para dentro e mergulhar nas suas emoções e tentar, de certa forma, compreender, mas não se esqueça de se acolher e não se punir tanto por isso. A sua intuição está aguçada e você sente que talvez até uma certa sobrecarga. Eu estou olhando para o passado e muitas vezes dentro desse olhar para o passado, você pode dar um peso muito grande para isso. Então, muito cuidado para não viver no passado, para não olhar no passado só como o único lugar que era bom na sua vida. O futuro te reserva novidades, o futuro te reserva coisas boas. Se tem algo que é lindo do céu, é que se o planeta mais lento caminha, lógico que a nossa vida caminha também, porque tudo que acontece lá em cima acontece aqui embaixo. Não é uma relação de influência, é uma relação de correspondência. Como eu disse no vídeo do solstício, a luz sempre vem. Então, se você está sentindo que você está no momento ali e você olha para o passado como aquele lugar bom,
futuro com certeza te reserva coisas boas também. Se olhe com amor, com carinho, com acolhimento, respeite o seu momento de introspecção. Use a seu favor. Então, quero procurar terapia, quero procurar me compreender, ter alguém para conversar. Faça isso. Compartilhe aquilo que você está sentindo. Quando a gente está extremamente emotivo e talvez não consiga racionalizar tantas coisas, ter alguém para conversar nos ajuda a, pelo menos, verbalizar aquilo que está dentro da nossa mente, do nosso coração. E quando a gente verbaliza para o outro, a gente começa a colocar tudo no seu devido lugar. Então, terapia é importante, se escute, dê espaço para isso, dê espaço para se compreender e procure um terapeuta sério, procure pessoas sérias para te conduzir nesse processo. E agora, perdeu o medo de Mercúrio retrógrado? Sabe agora o que fazer nesse período? Me conta aqui, o que que você espera e como que foi o primeiro Mercúrio retrógrado do ano para você? E se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha com quem também precisa entender como que funciona Mercúrio retrógrado. Até o próximo vídeo, porque Júpiter entra em Leão e temos fortes emoções ainda pela frente.